Olá, eu sou Susana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi destaque no mundo do vinho nessa semana que passou. E eu vou trazer para vocês lançamento de Almaviva, Place de Bordeaux, inclusive com Almaviva, umas coisas diferentes da Góis, o Chandon Spritz lá em Mendoza e de notícia internacional, o Lafleur que está saindo da AOC Pomerol. Para quem acredita em coincidência, e eu não sei se eu acredito, mas eu estava arrumando a minha adega e eu peguei essa garrafa. É uma garrafa autografada para mim, para a Susana, pelo Michel Friot, que é o enólogo que faz o Almaviva. No caso dessa garrafa, é a 2014. E nas coincidências, existindo ou não, logo depois eu fui jantar com o Michel Friot, que ele veio para o Brasil para lançar a safra de 2023. Ou seja, pelo menos desde a safra de 2014, eu acompanho ano a ano o lançamento do Almaviva e acho muito interessante ver como é que ele vai se apropriando do vinhedo e da vinícola e como é que ele vai transformando o Almaviva, que na minha avaliação é um vinho que foi ficando mais elegante safra após safra. A safra de 2023 eu gostei mais do que eu tinha gostado da de 2022, mas eu tinha gostado muito da de 2021. Porque o que tem acontecido a partir de agora é uma questão de o enólogo tem total controle, se é possível ter total controle de vinhedo e da vinícola e dos tanques e tudo mais, das barricas, mas ele tem um trabalho agora de conseguir fazer o melhor vinho daquele ano específico. 2021 foi um ano mais frio, 2022, 2023 são safras mais quentes. A 2023 ainda é uma safra muito jovem e que eu acho que o Friot conseguiu driblar mais a questão do clima quente durante o amadurecimento das vinhas. Mas essa resposta cabe ao tempo. Mas o fato é o seguinte, o 2023 é um vinho que tem um pouco mais de Cabernet Sauvignon e tem um pouco menos de Carmenère. Vou acompanhar e depois trago para vocês. Agora, o que também foi muito interessante nesse jantar foi a chance de provar o Epou 2022. O Epou é o segundo vinho da Almaviva, que hoje também é comercializado na Place de Bordeaux, e era um vinho que estava tão gostoso 2022 na taça, tão gostoso assim, que era aquele vinho que você beberia a noite toda e ficaria feliz. No jantar, que foi no Restaurantino, além de provar o Almaviva 2023 e o Epou 2022, eu tive a oportunidade de conversar com o Michel sobre os mais diversos assuntos. E tem uma característica dele que eu gosto muito, que a cada ano que ele vem ao Brasil, ele quer entender um pouquinho mais desse nosso país, que é tão importante para o mercado dele. E entender quer dizer ir para restaurantes, mas não necessariamente restaurantes badalados, mas restaurantes de comidas típicas. Teve uma vez que eu entrevistei ele no Tordesilhas. E esse ano ele me surpreendeu contando que ele tinha acabado de voltar da Góis. A Góis é uma vinícola em São Roque e me chama a atenção como a Góis consegue ser tão eficiente em atrair, em cativar turistas que saem de São Paulo e vão até São Roque para provar os seus vinhos. O Michel fez isso e ele andou nos vinhedos, que tem um pedaço dos vinhedos da Góis que são cultivados com a poda invertida, que é aquela técnica que dá frutos no inverno, provou muita coisa, soube de novidades que a Góis vai lançar em breve e que daqui a pouco eu vou trazer para vocês também, mas tem uma questão ali de tentar valorizar o vinho paulista e vamos ver qual é o quebra-cabeça que a Góis vai montar muito em breve. Michel contou de um jeito até entusiasmado, porque ele é uma pessoa que gosta de provar novidades e de estar antenado com o que está acontecendo aqui no Brasil. Uma outra história que eu quero trazer para vocês é dessa minha semana que eu passei na Argentina. É aquela história de mais uma história numa única notícia. O primeiro ponto é o Chandon Garden Spritz, que é o vinho que eu fui lá conhecer. Na verdade é um coquetel que é elaborado com espumante, mais adição de um licor de laranja com especiarias e foi feito na categoria Spritz, que é aquela que tem um certo bitter, um amargor. Esse produto foi criado na Chandon da Argentina, foi lançado em 2019 com o nome Aperitif, se deu muito bem, depois foi lançado na Europa e chegou no começo do ano no Brasil.
É uma categoria que tende a crescer. Na verdade, o grande concorrente é o Aperol Spritz, mas o Aperol é um drink que você precisa elaborar e esse já vem pronto e mostra uma tendência de mercado, de coquetéis e tudo mais. Esse é o ponto 1. Agora, o desenvolvimento desse produto, ele meio que causou uma quebra de paradigmas lá da Chandon, que é um outro ponto para a gente desenvolver, porque a Chandon, ela tem 6 unidades, 6 vinícolas espalhadas pelo mundo, fora a França. Tem a pioneira, que é na Argentina, depois tem Brasil e Califórnia, desse lado do mundo. Tem Austrália, China e Índia. São todas vinícolas que elaboram espumantes e até então cuidavam apenas do seu mercado local e regiões. Tipo, o Chandon da Argentina não era exportado para o Brasil, assim como o do Brasil não ia para a Argentina. O que aconteceu com esse Spritz é que agora, primeiro assim, é uma bebida da Chandon Argentina, que é comercializada no Brasil e não só no Brasil, mas tem uma mudança de política lá na Chandon de trocas de experiências entre enólogos. Primeiro, eu me pergunto que isso já devia ter acontecido há muito tempo, porque são todos elaborando espumantes com culturas diferentes nos diversos continentes. Agora, isso não acontecia. Antes, todos respondiam para a matriz na França e só para a matriz. E lembrando que a matriz da Chandon é a LVMH, que elabora vários champanhes. Então, assim, tem muito conhecimento de espumantes, de champanhes, de borbulhas, que ficava diluído, assim, que não tinha essa troca constante. E teve não apenas essa mudança de paradigma, como tem agora um incentivo para que os enólogos de cada uma das Chandons criem produtos diferentes. Eles têm claro que o negócio deles é espumante, mas não precisa ser só espumante do jeito que a gente conhece, que é aquele brut, o natura, o rosé, etc. Por exemplo, a Índia está fazendo um espumante, provavelmente também na categoria Spirits, com amargos e tudo mais, com goiaba. Pode ser que chegue no Brasil um coquetel pronto para beber de Chandon com goiaba. E outro ponto dessa viagem de várias vertentes é perceber que o método Charmat, que, por exemplo, é o único método elaborado aqui pela Chandon brasileira para fazer espumante, ele não é mais uma certeza absoluta dentro do grupo. Na Argentina, por exemplo, os seus melhores espumantes são elaborados pelo método clássico. A diferença principal, no Charmat, a fermentação ocorre em tanques grandes e pelo método clássico, a segunda fermentação acontece em garrafas. Mas é interessante acompanhar no grupo como é que está essa questão de Charmat e método tradicional. E lembrando que em Champagne, onde tudo começou, os vinhos são elaborados apenas pelo método clássico, que é de segunda fermentação na garrafa. Ou seja, é uma viagem que trouxe várias coisas para a gente pensar e acompanhar, e isso, o exemplo é Chandon, mas isso também reflete em todo o universo de vinícolas que elaboram espumantes aqui no Hemisfério Sul. Eu volto a falar da Almaviva, agora não para falar da safra, mas para falar da Place de Bordeaux. Em setembro tem o lançamento de vários vinhos que são comercializados na Place de Bordeaux. O Almaviva é um deles. O ano passado, o Almaviva foi ofertado por 122 euros a garrafa. Esse ano, a oferta começou por 75 euros. Isso é uma redução de quase 40% no preço. Choca, até porque depois que o Almaviva anunciou essa redução de preço, Senha também anunciou, e a tendência é que isso aconteça ao longo do mês com os vinhos que são lançados na Place de Bordeaux. E por que está tendo essa queda tão significativa de preços? Primeiro, porque os preços subiram muito, né? Isso não apenas nos vinhos chilenos, que são os exemplos que eu estou dando aqui, mas nos vinhos de Bordeaux. E o grande comprador desses vinhos era o mercado chinês. Só que desde a pandemia, a China também reduziu a procura por esses vinhos. Então, o que a gente tem? A gente tem vinhos com preços que foram subindo e que não encontram comprador para esses rótulos. A notícia pegou muita gente de surpresa, as pessoas já esperavam uma redução, mas será que uma redução nessa faixa de 40%? E tem que acompanhar para ver o que vai acontecer com os demais lançamentos na Place de Bordeaux. Agora, para o consumidor, isso de cara já é uma boa notícia. A gente está falando de vinho premium, mas para quem compra vinho premium, são safras que vão chegar com preços mais interessantes aqui no Brasil. E a notícia internacional dessa semana é sobre o Chateau Lafleur de Pomerol.
Na semana passada, o Chateau anunciou que estava saindo da denominação de origem controlada, AOC em francês. E por que ele está saindo? Porque as denominações, que são bem-vindas e que ajudam a ter uma identidade de cada região, elas também engessam muito. E com toda a crise climática, o Chateau tem sentido a necessidade de irrigar os seus vinhedos e de mudar técnicas de cultivo que não são permitidas pela AOC. Então ele simplesmente decidiu desclassificar todos os seus vinhos e colocar eles como Vin de France, que é a categoria mais simples dos vinhos franceses. Essa notícia chacoalhou bastante o mercado, porque é uma questão que várias vinícolas se pegam nisso. Até onde vale a pena você estar dentro de uma denominação de origem? Nos mercados maduros, como é o caso da Europa, pode não necessariamente fazer sentido no caso das vinícolas que, claro, tem um nome já conhecido, já consolidado. No caso das denominações de origem de produtores menos conhecidos ou de regiões novas, como o que acontece aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, por exemplo, as denominações de origem, elas são um instrumento muito importante para poder definir um pouco o perfil de cada região produtiva, o estilo de vinho, quais são as uvas. Então tem esse contraste no mundo. Em casos em que a denominação de origem ela é mais recente, ela ajuda a padronizar uma produção, não padronizar os vinhos, mas padronizar regras que a partir daí cada vinícola vai fazer o seu melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Aguardo comentários, palpites, sugestões e até a semana que vem.